chamar agora também os especialistas aqui em ordem alfabética, pelo que me foi passado. Primeiro, Caio Gabriel da Silva, que é bacharel em letras, pesquisador de Lima, Barreto, agitador cultural, revisor e poeta. Por favor, Caio. Uhul! A segunda pessoa que eu gostaria de chamar é o Esdras Soares. Esdras Soares é mestre, licenciado bacharel em letras pela USP, com pesquisa sobre literatura de autoria negra. Por favor, Esdras. E por fim, eu gostaria de chamar a Oluwasei, desculpa se eu não pronunciei errado, mestra e doutoranda em letras pela USP, professora e poeta. Por favor, Oluwa. E por fim, super importante, gostaria de chamar a autora deste livro, Eduarda Rodrigues, que é pesquisadora de afrofuturismo, tendo como objetivo os estudos de textos da Octavia Butler, possui textos publicados em algumas coletâneas e tem como referências literárias as escritoras Conceição Evaristo e Octavia Butler. Segundo os passos dessas escritoras, acredita que aquilo que deseja ler e não está escrito é seu dever escrever. Por favor, Eduarda Rodrigues. Eu primeiro quero agradecer a Deus e a Santa Rita por estar aqui. Esse momento é a realização de muitas noites, de muitos dias quentes que eu fui para Matriz de Malacacheta. Pedi a Santa Rita para realizar meus sonhos e um deles era ser escritora. Então eu não posso começar essa noite antes de agradecer a Deus e a Santa Rita por esse momento e por todos vocês, até os ateus aqui. Depois agradecer a minha mãe. As pessoas que têm um contato mais próximo comigo sabem que eu falo muito, mas quem fala isso com certeza não ficou perto da minha mãe. Ela fala muito, conta muitas histórias, então essa parte minha de contadora de histórias eu herdei da minha mãe. Inclusive, eu já tive alguns retornos de pessoas que estão lendo o livro, e uma das histórias que chamam a atenção das pessoas é sobre o porco descadeirado. E essa história não é minha, essa história é da minha mãe. Eu e meus irmãos, qualquer um de nós consegue contar essa história de cor e salteado, de tanto ouvir. Então, obrigada, mãe, por estar aqui. Obrigada por ser uma contadora de história e obrigada por me tornar uma contadora de história. Também quero agradecer a mesa. Eu tenho a sorte de ter uma rede de amigos foda e foi muito difícil escolher. Então, as pessoas que estão aqui são porque são especialistas no assunto da autoria negra, sobre literatura, mas acima de tudo são pessoas que eu tive a confiança de antes do livro estar pronto, entregar em mãos. A Oluá fez o pós-fácil, o Esdras o prefácio e o Caio a revisão. E a Carla é uma alma gêmea. A gente está junta sempre. E agradecer a cada um de vocês. Gente, é sexta-feira e vocês estão aqui. Então, assim, muito obrigada mesmo, de coração, estou muito feliz. E sobre os retornos que eu tenho, algumas pessoas perguntam sobre o processo de escrita do livro. E sobre esse processo, como eu disse, minha mãe é contadora de histórias, me tornou uma contadora também. E Pedra de Malacacheta é muito isso, é muito da questão de oralidade. São sobre histórias. A Oluá, quando estava fazendo pós-fácil, diversas vezes mandava mensagem perguntando: amiga, essa história aconteceu? Essa história aconteceu? A maioria das histórias não são minhas, são histórias que eu vi acontecer, que eu ouvi contar, que eu imaginei, e algumas são também. Então tem esse processo sobre. Mas quem convive comigo percebe que a minha forma de viver, de me socializar, é contando casos. É conversar. E aí, para mostrar como trazer isso, eu tenho que trazer um caso que a minha mãe me falou e eu fiquei muito surpresa. Que em Malacacheta, antes de vir aqui para São Paulo, eu já trabalhei como diarista, como empregada doméstica, e eu trabalhei numa casa de uma família, que quando eu lembro de lá, eu só tenho rancor. Por
exploração mesmo, aquela coisa de interior, R$ 70. Então, quem é próximo de mim já ouviu eu contar essa história. Então, eram essas recordações que eu tinha. E nessa casa, quando eu trabalhei, eu tinha uns 13, 14 anos, e tinha 2 crianças, 2 meninos. E minha mãe veio me falar que esses meninos, agora homens, fazendo curso de engenharia, outras coisas, pararam ela para perguntar sobre mim. E quando perguntaram, falaram: nossa, a Duda contava tantas histórias legais, nossa, como a gente ria. E é muito engraçado que eles não lembravam da limpeza que eu tinha feito, da comida, mas das histórias. E era algo tão cotidiano para mim que eu não lembrava dessa parte. Eu só lembrava dessa exploração. E eu comecei a pensar, sabe, porque agora eu com 30 anos, aluna da Letras, então tenho acesso a várias discussões, eu já li vários livros, mas o que a Eduarda de 14 anos tinha tanto para contar, que um homem que ouviu essas histórias quando criança ainda lembra de mim por causa dessas histórias. Então, antes de Pedras de Malacaxeta já tem essa trajetória, essas conversas. E a outra coisa que eu lembro foi que dias desses peguei um Uber com uma amiga e desabafando, conversando com ela. Depois que eu desci, o Uber virou e falou: nossa, essa história da sua amiga dava um livro. E assim, Pedras de Malacaxeta já estava no forno, mas eu pensei: nossa, daria para acrescentar realmente. Então, Pedras de Malacaxeta foi uma experiência de pegar essas histórias que eu contava para pessoas que eu trabalhava, para colegas, no Uber, reunir essas histórias em um livro. E assim, eu acho que não tem muito o que falar, basicamente é isso. E assim, terminar agradecendo a vocês mais uma vez por estarem aqui. Bacana, minha mãe está de trás, minha irmã também. Então, obrigado, gente. Bom, acho que eu queria começar dizendo, depois desses agradecimentos todos, que quem conhece a Eduarda sabe que esse livro já era há muito tempo, já era esperado há muito tempo, né? Porque eu até iniciei o meu prefácio falando isso, que a primeira vez que eu conheci a Duda, eu fiquei assim espantado, assim, não conseguia nem acompanhar o tanto de história que começava a aparecer, né? Então ela vinha com uma, depois com outra, e eu, meu Deus, nem processei a história anterior ainda. E, sabe, tudo muito... E no sentido não de estar emborrecido, chateado de estar ouvindo muitas histórias, mas de não, peraí, fala de novo, aí eu não sei se eu entendi direito, né? E como ela transita, assim, né? Então uma hora fala de religião, de amor, de paixão, de raiva, de humilhação, de coisas sérias, de coisas bobas, né? Ela é essa pessoa, ela é essa escritora. E é isso que eu, pelo menos, encontrei em Pedras de Malacaxeta, né? E aí, a Eduarda, quando ela me convidou aqui também para fazer parte dessa mesa, né? Muito honrado por isso também, ela me sugeriu um tema, que é construção de identidades e ressignificação de histórias por meio da literatura. Eu falei, poxa, não sei se eu consigo falar isso não, mas vou tentar, né? Mas antes de falar sobre isso, eu queria falar um pouco também sobre as minhas impressões sobre o livro. Vou tentar não repetir e não dizer coisas que estão aqui no prefácio que escrevi, né? Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção assim, no livro, e isso acho que eu disse, né, no prefácio, falei que não ia repetir, mas é como a Eduarda também tem essa capacidade de, às vezes, passar por episódios ou violentos, ou muito densos, ou muito complexos, ou sofridos, ou de alegrias extremas, como se não fosse nada, né? Ela fala assim, passando, e você fala, não, peraí, pelo amor de Deus, né? O que está acontecendo aqui? Fala um pouco mais. Isso é eu lendo o livro, falando comigo mesmo, tá, gente? Em outros momentos, ela pega episódios extremamente corriqueiros, banais, comuns, coisas do dia a dia, e tira dali, né? Grandes pedras preciosas, para usar aqui os termos da minha amiga Luar, que escreveu o Pós-Fácil, né? Então você fica a todo momento assim um pouco se sentindo numa espécie de labirinto também, né? Um labirinto bom em que você gosta de estar perdido e fica tentando se situar. E queria dizer também que Pedras de Malacaxeta é um livro que nos afeta, né? No sentido de mexer com nossos afetos. Então você vai lendo, você vai sendo tocado de diversas maneiras. Então é um livro que começa de uma maneira muito profunda, como o Caio já leu aqui, né? Eu lembro que a primeira vez que eu li, eu estava no metrô, que a Eduarda me mandou, ela falou, olha, tá aqui para você ler, para você fazer o prefácio. Eu estava no metrô, fiquei assim desesperado na hora que eu li, porque eu comecei pelo primeiro conto, né, que eu acho muito denso, muito complexo, muito lindo.
Para mim é o melhor, inclusive. Eu adoro esse conto, inclusive caiu e a lei. Você... Eu devia ter combinado, mas tudo bem, tô brincando. Eu tenho outro, ia ler 2. Mas muito profundo, né? Muito denso, muito lindo, inclusive. E aí você vai afundando no bom sentido, na narrativa da Eduarda, né? Só que chega um momento ela fala de pão velho, que é um senhor que mora lá, e aí você morre de dar risada, né? Então você já vem aquela coisa muito alegre, que te inunda, que te transporta, e você fala, meu Deus, eu estava até agora, há 5, 10 minutos atrás eu estava aqui quase chorando, agora eu estou rindo demais. Então é um livro que vai nos atravessando desse jeito também. Então tem raiva, revolta, decepção, amor, carinho, fraternidade, desejo, riso, vontade, né? Isso você vai sentindo essas coisas conforme você vai avançando na leitura, e tudo junto, tudo misturado, tudo meio difuso. E aí eu acho que tem uma coisa também da relação também que a gente vai estabelecendo quando a gente lê a obra. Eu não sei se é porque eu conheço a Eduarda pessoalmente, né? Mas tentando separar aqui um pouco as coisas, você vai também sentindo coisas em relação à narradora. Então, às vezes, teve horas que eu senti raiva da narradora. E eu não sabia se eu ficava com raiva da narradora ou da Eduarda. Mas eu falava, não, isso aqui é ficção, isso aqui é livro, isso aqui é invenção, né? Tá tudo bem, né? Isso mesmo. Boa literatura, não vou ficar com raiva dela, porque a minha vontade era ligar para tirar a satisfação, né? Falar, o que está acontecendo? Por que você está falando essas coisas, né? Em outras, eu avançava na leitura e fazia as pazes, tanto com a narradora quanto com a Eduarda. Eu falei, não, tudo bem, tá tudo certo, o mundo está organizado, as coisas estão no seu lugar, né? Aí já vinha outra coisa, eu ficava com raiva de novo, aí eu discordava, depois eu concordava, depois eu entendia, depois eu achava muito complexo. E eu estou dizendo isso, gente, não só para instigar vocês que ainda não fizeram a leitura, né? Espero que todo mundo tenha lido já, ou esteja planejado aí para ler, mas porque eu acredito que isso é uma grande qualidade dessa obra, né? Ela vai mexendo muito com a gente. Acho que isso é uma das características de uma boa literatura, né? Que mexe com a gente, que nos afeta, que nos tira do lugar, que nos leva para outros lugares, que nos apresenta mundos novos que até então a gente não conhecia, né? Bom, já me convidou para Malacacheta. Tinha também me convidou hoje, então agora não tem mais opção. A gente vai para Malacacheta agora. Não é mais uma vontade, agora é um compromisso. Eu abro o pós-fácil falando, eu nunca estive em Malacacheta, mas agora se em algum momento eu for falar sobre o livro de novo, vou falar, já estive em Malacacheta e as minhas expectativas foram essas, e agora a conclusão e a resolução é outra, ou não. Esse livro, que eu espero que todos que estão aqui vão ler de hoje até algum momento, em breve, é uma delícia de ler. Eu li inteiro no ônibus, um dia voltando para casa, inteiro. Eu sentei assim, entrei no ônibus, na USP, lembro que eu fui fazer alguma coisa, não lembro nem o que era. Quando entrei ali na USP, no ponto da Letras, sentei, abri o PDF no celular e em 40 minutos eu li o livro inteiro. E foi uma experiência que eu recomendo muito. Assim, eu acho que um bom livro, um bom conjunto de contos, ele consegue ser lido assim, né, como diz Edgar Allan Poe, numa sentada. Não é essa que vocês estão pensando, gente. E foi de fato abrir o livro, não abri de fato, né, que ele ainda estava no PDF, e encontrar coisas que eu não imaginava que eu encontraria. É um livro que me apresentou um pedacinho do mundo que agora eu sinto que de alguma maneira, em alguma parte de mim eu já conheço, né? Ler um texto, conhecer uma parte do mundo a partir de literatura é conhecer de uma maneira muito especial, né? Tem muita gente aqui que eu reconheço os rostinhos que são da área de letras, e eu acho que só quem lê um livro de fato e conhece um lugar que talvez nunca pise, talvez nunca vá pisar, através de literatura, conhece esse lugar de um jeito muito especial. E quem pisou, talvez nunca conheça lendo, sabe? É um jeito muito específico de conhecer.
Conhecer a Duda também pela escrita, né? Já conheço a Duda, mas conhecer a Duda enquanto narradora, também estive muitas vezes nesse lugar que o Esdras colocou de meu Deus, Eduarda, como assim? Do que você está falando? E várias vezes mandei mensagem e falei, isso aconteceu de verdade, amiga? Pode se abrir comigo, me conta. Essa história é verídica ou ela é 100% ficção? E ela, amiga, não, essa que você está pensando é ficção. E eu, queria muito que ela fosse verdade. Vocês vão ler, vocês vão saber. Quem já leu, talvez saiba de que sessão do livro eu estou falando. Mas eu conheci uma Duda que reforçou uma noção que eu já tinha sobre ela. A Duda é uma das pessoas mais generosas que eu conheço. É uma das pessoas que cuida muito, que se entrega muito e se preocupa verdadeiramente. Se ela te manda mensagem perguntando, amiga, você chegou bem? Responda. Porque ela realmente quer saber se você chegou bem. Não é uma pergunta só pro forma, querendo bancar alguém que está se preocupando. Não, ela de fato está preocupada e realmente quer saber se você chegou bem. Ela realmente quer saber se você está se alimentando. Ela realmente quer saber como estão seus dias. Então, as histórias que ela entrega são tão generosas quanto ela. Então, eu conheço a generosidade e reconheço a generosidade da Duda pela escrita dela. Apresentar o mundo para as pessoas é uma tarefa muito difícil, mas muito gratificante quando realizada dessa maneira que Pedras de Malacaxita consegue fazer. Eu quero ler um texto para vocês. Provavelmente não é o que o Esdras gostaria que fosse lido, porque, será? A Duda me deu a missão de falar sobre a relação das mulheres negras com a escrita. E eu acho que, para além de falar, que eu vou falar daqui a pouquinho, eu quero ler um conto para vocês. Não sei se o conto inteiro, um trecho dele, né, para não dar muito spoiler do livro, mas é um conto que se chama A Base Mais Clara. E eu vou ler só um pedacinho, não vou ler inteiro não. Na página 49. Em casa, temos diversos tons de pele. A minha é mais clara, mas meus cabelos são crespos. Ione, minha irmã, tem a pele mais escura, mas herdou os cabelos da minha avó, mais cacheados e maleáveis. Se não bastasse todas as disputas entre irmãs, ainda havia mais essas questões, uma desejando aquilo que tornava a outra menos atacável pelas crianças na escola. Quase não tenho pelos no corpo e meu cabelo cresce com um ritmo lento. Já os de minha irmã crescem em uma rapidez assombrosa. Além disso, seus pelos são fortes, escuros e grossos. As suas sobrancelhas preenchem todo o espaço que é possível. Nossa casa é pequena, só em sonhos poderíamos ter espaço para alimentar e pensar sobre nossas diferenças. Compartilhamos o quarto, a cama e o guarda-roupa. O guarda-roupa é dividido de uma forma que um lado é dela e o outro meu. Como sou alguns anos mais velha, já comecei a trabalhar lavando vasilhas em uma pensão, que serve almoço para caminhoneiros. E com dinheiro, compro objetos que sempre foram do meu desejo. Desde pequenas, usamos roupas ganhadas na igreja ou de amigos. Com o primeiro dinheiro recebido, comprei uma bermuda jeans e guardei para usar em alguma ocasião especial. Qual não foi meu ódio quando cheguei e vi Ione vestindo a peça e brincando de bandoleira na rua de terra. Gritei e a fiz tirar. Acho que eu não vou dar mais spoiler, né? Todo mundo consegue imaginar qual foi o final, né? O final dessa pequena disputa, para não dizer, né, treta entre irmãs. E o que eu acho muito bonito é que, nesse conto em específico, né, para tentar fazer um pequeno amarrado com o que Duda me falou para que vocês viram, né? A Duda, ela organizou de fato. 14 de setembro. Em Malacaxeta, a marcha não é feita no dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, mas sim no dia 14, dia da emancipação da cidade. Mas não eram todas as crianças que participavam com as roupas bonitas de princesas e reis, ou como porta-bandeiras. Era preciso ter dinheiro para o pagamento das fantasias e ter boa aparência para representar a escola. Na sala, eu e mais duas amigas sentávamos atrás.
Nós três com a pele mais escura e com as famílias que não podiam pagar direito nem os materiais escolares. Quem dirá a fantasia de desfile cívico? Das três, eu era a que tinha vida melhor. Tinha chinelo para ir à escola e minha mãe não possuía vícios com bebidas alcoólicas ou drogas. A Yandra vivia com o irmão e a mãe. Suas roupas todas eram feitas em casa, com tecidos que ela pedia em lojas que o jogaria fora. Lídia era a irmã mais velha, assim como eu. A diferença é que ela era a mais velha de 13 irmãos e eu de 3. Ela sempre ia para a escola descalça e chegava com os pés bem sujos de poeira e barro. O bairro em que ela morava ainda não possuía luz elétrica e nem calçamento. Algumas ruas de Malacacheta tinham asfalto, outras, como a minha, calçamento de pedras, e algumas, como a de Lídia, que ainda estavam na terra. Até aquele ano, o desfile era algo totalmente distante para nós três. Só que algo estava mudando. A professora nos chamou e disse para avisarmos nossas mães que iríamos desfilar no dia 14 de setembro. Cheguei em casa saltitante, com a notícia que até enfim poderia participar do evento mais importante da cidade. Nem consegui dormir nos dias anteriores pensando na fantasia que iria usar. Minha mãe ficou preocupada com dinheiro para pagar a fantasia, mas a professora a acalmou, dizendo que não teria custo algum, que chegássemos cedo para nos preparar. 14 de setembro de 1999 seria o grande dia. Chegamos às 3 quase juntas, antes das 6 da manhã. Aos poucos foram chegando nossas colegas trazidas pelos pais, lindas, brancas nas suas fantasias de Princesa Isabel, rainhas e reis. Esse ano tinha uma novidade. Algumas estavam vestidas de flores. Será que seria essa nossa fantasia? A ansiedade só aumentava. Depois de um tempo, a professora apareceu e nos chamou para colocar nossa fantasia. E pasmem, eram 3 caixas de papelão. A campanha daquele ano era sobre preservação ambiental. Algumas meninas iriam vestidas de flores e nós, por acaso as 3 negras e pobres, iríamos representar o lixo reciclável. Além da parte aberta do tronco, as caixas tinham 3 buracos redondos, um para a cabeça e os outros 2 para os braços. Em cada uma delas estavam colocados materiais recicláveis, vidro, plástico e metal. Atravessamos a cidade em um calor de mais de 30 graus, presas com braços estendidos dentro de caixas de papelão. Estava envergonhada. Estava envergonhada quando passei por minha mãe no meio da multidão. Baixei meus olhos, para que eles não encontrassem os dela. Naquele momento descobri que sonhos podem se tornar pesadelos e que meu patriotismo nunca mais seria o mesmo. Então é isso, gente. Desculpa terminar a contexto assim, mas achei muito simbólico o lançamento do meu livro ser um dia depois do aniversário de Malacacheta, que foi uma data que... É uma cidade pequena, então é uma data que para a cidade. Então lançar Pedras de Malacacheta um dia depois do aniversário, e sendo eu uma pessoa que em Malacacheta era totalmente invisível, e estar aqui hoje, lançando esse livro com todos vocês, eu achei que era esse o conto a ser lido. E, para finalizar, eu já falei muito sobre isso, sobre o porquê o livro chama Pedras de Malacacheta, e não é só por ser Malacacheta, mas o meu avô era garimpeiro, meu avô Paulo, que não está mais entre a gente, e então eu cresci rodeada de pedras de Malacacheta, que, para quem não sabe, né, Malacacheta é uma pedra, realmente, uma semi-preciosa, se não me engano. Então eu cresci rodeada dessas pedras. Então quando eu lanço um livro sobre a minha cidade, sobre a nossa cultura, sobre a nossa região, eu falei, não tem como ser outro livro e ser sobre o garimpo. E aí eu tinha esquecido de uma coisa, eu me arrumando para vir hoje, minha mãe vira e fala, ah, mas seus 2 avós são garimpeiros. Eram garimpeiros. Eu, como assim? Que outro avô? Ela, seu avô Américo, é Américo, né? Mas mineiro é Américo. Seu avô Américo era garimpeiro também. E assim, é um avô que faleceu há muito tempo, eu tinha 10 anos, mas é um avô que também foi muito importante para mim. E aí eu pensei, realmente não teria outro título para dar esse livro. Para além de Malacacheta,
coloca que, de certa forma, também eu sou garimpeira, puxei isso dos meus avós, mas não pedras preciosas, não essas minerais. Eu trago outras e espero que vocês gostem.